Olá, boa noite, Marcinha, Cami, Carolzinha, Gemima, Roberta, André Almeida, Lídia, tudo bem, meninas? Ana Paula, Rafaela, tudo bom? A gente teve um probleminha antes de entrar, né? Esse horário realmente é um horário mais complicado, porque todo mundo tá fazendo live agora. Aninha, Valéria, oi Pamela, Lari, tudo bom meninas? Mirela, a gente vai esperar um pouquinho para chegar mais gente. Catarina, Deise, vocês estão gostando? Essa semana foi uma semana, né? Tá sendo uma semana bem atípica, muitas informações, né? A gente já tá realmente mostrando para todas as mães, né, a importância da educação, a importância de se autoeducar. A gente vai falar muito de alguns dados práticos. A primeira live foi uma live de verdades, né? E assusta um pouco, porque a gente toma consciência de algumas coisas, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A situação da educação não está tão boa como a gente sabe, e a gente precisa traçar metas, né? Ter diretrizes para poder trilhar um caminho, né, de sucesso com os filhos da gente. Exatamente, Pedro é muito realista. Duro, né, Aninha? Priscila. E a live de ontem, né? A gente fez aquela leveza, aquela tranquilidade, mas também é um tapa na cara, né? Porque o autoconhecimento faz com que a gente perceba a importância, né, de conhecer realmente os temperamentos, de saber identificar o seu temperamento. Alan, Joabson, sejam bem-vindos. A primeira live foi muito bacana. Dani. Exatamente, Aninha. Ontem foi um encontro, né? Um encontro com aquelas verdades, né? Que a gente percebe que existe solução, né? Então, assim, conhecer o temperamento faz com que a gente tenha uma diretriz mesmo. A partir do momento que a gente conhece o nosso temperamento, a gente pode perceber quais são as nossas tendências, né? E sabendo essas tendências, a gente pode fazer um esforço, né? Se empenhar para que realmente minimize essas tendências negativas e que a gente possa somar, né, as qualidades que cada temperamento tem. Ou seja, a gente tem como fortalecer as nossas capacidades, né, as melhores capacidades da gente. Então, o interesse realmente do autoconhecimento é buscar essa maturidade, é buscar relações tranquilas e harmoniosas, né? A gente não fica tanto nessa dependência de outras pessoas mudarem, porque nós começamos a olhar para nós mesmos, né? Então é muito importante isso. Vamos esperar só mais um pouquinho, a gente já vai começando. Vanderleia, Ana Lígia, chegou. Pessoal, vão avisando as outras mães que hoje vai ser um dia bem interessante. Vanessa, Carlinha, Vanderleia, amiga. Então, assim, vão clicando aí no aviãozinho, mandando para as outras mamães, porque realmente hoje vai ser uma live bem interessante para a gente poder falar a respeito da educação, dos rumos, né? Dos rumos da educação e daquilo que a gente pode fazer. Igor, Paula, tá? Então a gente vai começar a Regi. Então vamos lá, gente. A gente vai começar falando um pouquinho da minha história,
né? E como foi que eu cheguei a essa questão toda da educação, essa minha pesquisa a respeito da educação, esse envolvimento, né? E hoje, né, vou falar para vocês também como estão os meus filhos hoje. Felipe, Lidiane. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né? Vamos lá. Hoje vai ser um dia muito importante a respeito de educação e para quem está chegando depois, a gente vai se inteirando do assunto. Então, assim, eu comecei a... Meu filho ia para a escola, né? Vou me apresentar para muitas pessoas que são novas e não me conhecem. Meu nome é Mariana Cosme. Eu sou casada, tenho 3 filhos, né? E nós fazemos a educação domiciliar, certo? Eles não estudam em escola regular, eles estudam todos os dias aqui em casa sob a minha supervisão, tá? Então, eu não sei fazer isso não, tá, amiga? Você fixa aí o tema, que toda vez que eu tento fazer não dá certo. Mas assim, falando um pouquinho a respeito do meu caminho, né? Então eu comecei a perceber, meu filho estudava numa escola católica aqui em Campina Grande, e eu comecei a perceber que existia, né? Meu filho entrou na escola com 3 anos, o mais velho, e quando a gente percebeu que ele já foi para lá, eu sempre gostei de brincar, estimular. E eu tenho certeza que várias mães também, né, gostam de estimular, sentar no chão, brincar, mostrar cores, formas, essas coisas todas. E aí nós fomos, eu acompanhava de perto na escola e eu comecei a perceber que, assim, o que aprende? O que aprende? Ah, ele está no infantil. Não, mãe. É assim mesmo, ele é muito bom já, não tá tudo certo. E eu fazia, mas como assim? Tá tudo bem? É só isso mesmo, assim? Não, ele tá tudo dentro do normal, tá tudo tranquilo. Então, mas sabe aquela coisa, aquele sentimentozinho de, eu acho que não tá tudo bem. Poxa, o menino aprende tanta coisa, assim, tem uma capacidade tão grande e é só isso. Mas aí eu me confortava, né? Assim, eu falava pra mim mesma, não, mas porque ele vai pra escola pra socializar, ele precisa conhecer outras crianças e tal. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, né? Comecei a me inteirar realmente do que era a educação. E aí ele já tinha passado de ano, ele entrou no meio do ano, e aí ele estava no outro ano, e era um ano antes da alfabetização, né? Ele entrou com 3, e aí no outro ano ele estava um ano antes da alfabetização. E dentro desse período, ele já sabia as letras, né? Porque eu ensinava, só que assim, eu não era expert em educação, tá, gente? Eu sou advogada, sou formada em Direito, sempre gostei muito de estudar, mas comecei a pensar, às vezes eu pensava, não, vou fazer um mestrado em Educação, porque eu gosto muito, mas na parte de Direito, alguma coisa desse tipo. E aí foi quando eu comecei a perceber as dificuldades de Mateus, né? Porque ele sabia já todas as letras, mas eu não sabia como conduzir, né? Eu não sabia, assim, como fazer. Eu ia fazendo meio que no instinto, né? Assim, porque o instinto de mãe é isso mesmo, né? A mãe, ela amamenta, a mãe, ela cuida, ela protege, enfim, ela é esse porto seguro. Então a gente vai fazendo meio que no instinto. Mas aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. E eu fazia assim, mas como é que esse ano ele vai aprender o quê? E aí eu comecei a ficar, né? Mas como que é feito? Aí, e em contrapartida, eu estava lá pensando, talvez eu acho que eu vou fazer um mestrado em educação. E comecei a pesquisar algumas coisas a respeito de educação. Pesquisando, eu comecei a ver alguns dados muito tristes a respeito de educação.
da nossa educação, né? Então, assim, eu disse, eu acho que o problema não tá quando chega na universidade, porque assim, quando as pessoas chegam na universidade, a gente acha que já houve muito estudo durante todo esse tempo e as pessoas sabem pelo menos ler e escrever. Era o mínimo, né? Mas aí eu comecei a ver que não. Então eu disse, então deve ser porque não tinha uma base boa. E aí eu comecei a estudar, eu vi, não. Então da onde vem tudo isso? Aí foi quando eu fui percebendo que não se era investido na educação básica. E a educação básica não traz, né, glamour nenhum, assim, em termos políticos, para as pessoas investirem, né, na educação básica, na educação infantil, tá? Na educação infantil. E aí eu comecei a ficar, eu disse, poxa, então quer dizer que falta ali, falta estímulo, o que falta tanto? Comecei a ver e aí Mateus vinha com umas tarefinhas. Ele, segundo a tia, sabia todas as letras, ele era muito bom, rapidamente ele fazia a tarefa. E eu comecei a ficar certo. Aí vinha uma tarefa assim, conte quantas palavras borboletas. Olha, eu me lembro perfeitamente desse texto porque eu rasguei, né? Eu disse, conte quantas palavras borboletas tem no texto. Eu disse, como assim? Como contar quantas palavras se ele não sabe ler? Bom, alguns coleguinhas não sabem nem todas as letras do alfabeto. E aí eu fui perguntando, mas todos os amiguinhos sabem todas as letras do alfabeto? Não, porque a gente estuda as letras do pessoal da turma e depois é que a gente vai estudando as outras. Eu disse, está errado. E na minha cabeça eu comecei a perceber, eu disse, aí realmente uma amiga minha falou, eu já tinha ouvido falar realmente da educação domiciliar. E eu disse, não, isso não é para mim, não está muito longe da minha realidade, enfim. Quando eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a perceber que o problema era muito grave. Era muito grave. E aí eu disse, poxa vida, então quer dizer que a educação, a gente não sabe nem como é que as crianças são alfabetizadas. Parece que as coisas vão andando assim de bolo e quando a gente percebe, a gente sabe que o nosso filho não está alfabetizado, mas a gente não sabe o que fazer. Aí foi quando realmente eu fiz um curso de pré-alfabetização, né? Uma amiga minha me apresentou e eu fiz um curso de pré-alfabetização e depois eu fiz um curso de alfabetização e aí eu chegava, eu e meu esposo, nós já tínhamos sentado, né? Já tínhamos visto, quebrado todos os mitos, né? Em relação à socialização e a socialização e não sei o que. A gente já tinha estudado tudo, tá? Eu quero deixar claro que essa foi uma opção nossa, da minha família, né? Não é isso que eu proponho para vocês, certo? Até porque a gente precisa entender a condição de cada família, né? Cada família é única, tem a sua condição particular, tem os seus valores. Então, assim, a gente não está aqui para propor uma educação domiciliar para ninguém, certo? A minha proposta é de ajudar as mães a percorrer de uma maneira tranquila aquilo que não foi para mim, né? Eu não tive ninguém para pegar na minha mão e dizer, olha, sabe como é que faz? Você vai fazer assim, assim, eu vou te dar um horário, eu vou te dar um material e você vai fazer e vai dar certo, entendeu? Então eu comecei a perceber que assim, eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar muito, né? Para poder saber como conduzir isso. E aí eu fui estudando, meu filho continuou na escola e eu continuei louca, preocupada, né? Porque quando ele chegava em casa, ele reproduzia comportamentos e o menino não sabia de nada, tá, gente? Assim, trocando em miúdos, o que ele aprendeu na escola
Ele conheceu umas pessoas, então, assim, mas eu não pagava escola para que ele fosse conhecer ninguém, né? Eu pagava escola para realmente dar uma educação, né? Para ensinar, instruir o aluno para que ele aprendesse, tá? Na verdade, Aninha Matheus passou 1 ano e meio na escola, né? Ele ficou dos 3 até os 4 e meio, graças a Deus. E aí, o que acontece? Ele chegava em casa reproduzindo comportamento, chegava de uma maneira grosseira, né? E eu sabia de onde vinha, né? Eu sabia. Então, eu comecei a ter uma rotina de estudos com ele. E me impedia de ter uma rotina melhor essa questão dele ter que ir para a escola, porque assim, eu não podia exigir demais da criança, né? Eu não podia exigir, porque ele já tinha a escola, tinha as tarefinhas bestas, mas ele tinha que fazer. E aí a gente começou a fazer esse processo. Ele na escola e eu estudando e vendo e aplicando muita coisa com a minha pequena, que na época tinha Maria Alice, acho que tinha uns 2 anos e meio, e ela fazia: mamãe, eu quero aprender. Mamãe, eu quero aprender. Eu quero estudar. E eu pegava 15 minutinhos por dia e comecei a estudar com ela todos os dias, 15 minutinhos, né? Aí eu ia aplicando as coisas do curso que eu tinha feito, porque ela não tinha vício nenhum, né? Ela não tinha, e era muito bom, porque é muito bom ensinar um colérico, tá, gente? Pra quem não, a parte de temperamentos, é muito bom ensinar um colérico, porque ele dá o sangue, ele quer aprender, ele é realmente ele tem aquela ânsia de ser melhor, de fazer, de acontecer. Então é muito bom ensinar para o colérico. E ela desde pequenininha, não fui eu quem impus nada, ela quem ia pedindo e eu mandava fazer algumas atividades. Comecei fazendo atividades de traçados, comecei vendo, aí eu comecei a comparar. Tá, então quer dizer que todas essas habilidades, tudo isso que a gente estuda, que eu estudei no curso de pré-alfabetização, não é aplicado na escola? Entendi. Então quer dizer que todas essas habilidades, se não forem treinadas, podem ocasionar diversos prejuízos em termos de grafia, em termos de letra espelhada, em termos de dificuldade de ler palavras novas. Comecei a fazer relação. Ah, realmente. Ok. E aí fui me situando de como estava a educação e estudando, certo? Nesse tempo, né, realmente eu tirei Matheus da escola e assumi completamente, porque eu fiz durante esse período um exercício imaginativo de como seria futuramente, o que nós precisaríamos fazer, e eu estava disposta, como ainda estou, aqui nós separamos tranquilamente tudo. Eu dou sangue pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha casa, entendeu? Pelo meu lar, né? Para instruir meus filhos nos caminhos de Deus, né? Nos valores de Deus, certo? E o meu esposo, ele dá o sangue, dá por a gente, né? Ele vai trabalhar por a gente, por nós, por nossa família. Então aqui cada um dá um sangue uns pelos outros, né? Então a gente vai se ajudando da maneira que pode, porque foi essa a vida que escolhemos quando decidimos casar, certo? Então, diante de tudo isso, a gente foi percebendo que não dava certo. Então a gente retirou o Matheus da escola e aí foi quando eu pude sentar com ele melhor e produzir aquilo que eu já tinha, né, já tinha sido ensinado, já tinha feito o curso, então comecei a fazer de uma maneira mais efetiva, porque antes eu estava fazendo, mas eu vi assim, que Maria Alice com 15 minutos ela voava, e Matheus eu não tinha tanto tempo, porque ainda tinha tarefinha da escola, certo? E aí nós fomos, nesse período, parei para estudar os dados da educação, tá? E aí, esse momentinho eu queria que vocês... Olivia, esse curso não tá mais disponível, tá? Mas ele é o secretário de educação do MEC,
certo? Minha gente, eu vou falar para vocês aqui os dados da educação em que eu fiquei bem abismada quando eu comecei a estudar, certo? Não vou ficar falando muitos dados, não vai ser algo chato, mas eu queria que vocês escutassem com bastante atenção, certo? Para que vocês fizessem suas considerações. Não serei eu quem vou fazer as considerações, tá bom? Eu vou falar dos dados que a gente já sabe, eu já sei, né? Dos dados a respeito da ANA. Veja, a ANA é uma avaliação nacional de alfabetização, tá? E 54% dos 2 milhões de alunos concluintes do terceiro ano do ensino fundamental, terceiro ano do ensino fundamental, 54% desses alunos apresentaram desempenho insuficiente em proficiência na leitura, certo? Esse é do ano de 2016, tá certo? Esses dados, não sou eu quem estou inventando, tá bom? Vamos lá. Vejam bem, mais da metade dos alunos, tá, gente? Mais da metade dos alunos do terceiro ano. Que idade essas crianças têm? 9, né? 9 anos. Tiveram um desempenho insuficiente em proficiência na leitura, tá? Agora vamos para cá. Os dados do PISA, tá? Os dados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostraram que o Brasil está em 59º lugar, tá? De 65 países, certo? Vejam bem, vocês quem vão fazer as considerações, vocês quem vão pensar e vocês quem vão refletir, tá? Vamos lá. Temos mais, tá? Temos mais. Segundo o PISA, 67,1% dos brasileiros com entre 15 e 16 anos, certo? Que foi a faixa etária analisada no teste, estão abaixo do nível 2 em matemática, certo? Com baixa performance da disciplina, tá? Apenas 0,8% dos alunos brasileiros, 0,8% dos alunos brasileiros atingiram os níveis 5 e 6, que exigem análises complexas, certo? Então, vamos lá. Mais um dado. Veja, a gente falou de pessoas, né? De jovens entre 15 e 16 anos, tá certo? Abaixo do nível 2 em matemática. Agora vamos para cá. 529 mil alunos ficaram com nota 0 na redação do Enem de 2014. Certo? 529 mil, tá? Ou seja, os alunos concluem o ensino médio e continuam, para todos os efeitos práticos, analfabetos. Tá? O número entre 38% e 50%, entre 38% e 50% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Certo? Isso é o resultado direto do nosso modelo educacional. Tá bom? Apenas 8% das pessoas em idade de trabalhar são consideradas plenamente capazes de entender e se expressar por meio de letras e números. Certo? Esse é o nosso panorama da educação. Eu não vou falar nada. Quem vai fazer a análise são vocês. Eu não vou falar. Então, veja, diante disso, eu precisei tomar decisões. Não são fáceis, né?
porque requer renúncia. Quando nós fazemos uma escolha, naturalmente nós estamos renunciando àquela outra opção, né? Então, eu fiz a escolha, nós da nossa casa, da nossa família, fizemos a escolha de deixarmos para os nossos filhos aquilo que há de mais sagrado, que realmente, além dos valores, certo? Além dos valores religiosos, é a educação, tá? E aí eu digo educação de uma maneira ampla, tá certo? Glaucia, vai ficar salvo, tá certo? Depois eu dou uma lida nos comentários, tá, pessoal? Então, diante disso, eu comecei a perceber. Tiramos e começamos a fazer uma organização aqui em casa para que tudo viabilizasse esse ensino efetivo dentro de casa, tá? Mateus está com 6 anos. Como é que os meninos estão hoje? Tá? Eu alfabetizei Mateus em casa. Mateus a gente terminou a alfabetização dele com uns 4 anos e meio. Ele tinha uns 4 anos e meio. Quando a gente tirou ele da escola, eu já tinha começado a alfabetização dele. E quando ele saiu, foi maravilhoso, porque ele cresceu muito, certo? Então, os meninos estão aqui, Cami, dizendo 6, Mateus tem 6, é o mais velho, Maria Alice tem 4 e a pequenininha tem 2 anos e meio, certo? E eu quero deixar aqui claro, mais uma vez, Mariana, você é contra a escola? Veja, eu não estou aqui para julgar escola alguma, tá? Eu não sou capaz de julgar escola, eu julgo dados, certo? O que é conveniente para o meu filho, para a minha família, certo? Quando a gente tem consciência daquilo, se está bom, se está ruim, quem vai julgar não sou eu, nós somos adultos, então cada um que faça suas escolhas. O que eu estou sugerindo é que as mães, as famílias precisam assumir esse papel da educação. Isso eu digo que tem. A gente não pode jogar a responsabilidade para a escola, porque a gente já está vendo como está, tá certo? Então vejam, o que eu falo aqui é uma coisa muito lógica. Muitas pessoas precisam da escola, né? E é um fato claro, óbvio para muitas famílias. Muitas pessoas precisam da escola porque precisam trabalhar, enfim, por diversas situações, certo? As pessoas precisam da escola. Ai, Mariana, eu não quero tirar da escola, mas eu não estou falando que ninguém deve tirar. O que eu estou deixando claro é que vocês precisam assumir as rédeas da educação. Vocês, mães e pais, que estão preocupados com o que os filhos de vocês estão aprendendo, né? Porque se a criança passa 15, 20 anos dentro de uma sala de aula e sai dessa sala de aula com problemas de matemática, de leitura, ou seja, nem escreve, nem lê que preste, então vocês estão jogando o dinheiro de vocês fora. Do jeito que está, a gente não pode apenas delegar, certo? O que é preciso é que vocês tenham consciência que vocês têm responsabilidade e um dever para com os filhos, tá? Então eu queria deixar isso muito claro para vocês, certo? Porque isso é algo particular da minha família, que eu estou aqui mostrando para vocês. É uma decisão difícil, mas para mim deu muito certo. Mariana, não dá para todo mundo. Claro que não, gente. Claro que não dá para todo mundo, né? Todo mundo tem realmente suas condições, né? Então precisa existir muita renúncia dentro de uma decisão dessa. Precisa existir muita cumplicidade. Precisa existir muita... Enfim, tem muita coisa em jogo que a gente não precisa debater aqui, certo? É algo muito particular. O que eu digo para vocês é que vocês precisam assumir essa responsabilidade, que é da família, tá? Que é da família. Então, vocês, quando assumem essa responsabilidade, vocês percebem a importância de se autoeducarem para educar seus filhos. Ah, eu precisava
ter feito. Claro que eu precisei fazer um curso para ver, estudar a educação, a alfabetização, para ver o que era melhor. Eu não vou simplesmente da minha cabeça, olha, eu vou alfabetizar assim, porque existiram pessoas antes de mim que estudaram, se esforçaram, publicaram diversos artigos no mundo inteiro, entendeu? E que eu que não sou nada, né, preciso fazer cursos, ler, me guiar, me deixar guiar por essas pessoas que já conseguiram resultados maravilhosos, tá certo? Deixa eu ler um pouquinho a respeito do que o pessoal tá falando. Olha, Mara, você tá falando uma coisa muito bacana. Fora o inglês, né? Está 12 anos, está há 12 anos na grade curricular e ninguém sabe falar inglês. Não é? Entendeu? Escolas particulares têm um resultado pior que as escolas públicas. Pois é, Cami. E eu tenho dados de alunos de educação domiciliar. Todos estão acima da média das escolas públicas, particulares, enfim, tá? Meus filhos entraram para a escola praticamente alfabetizados. Mãe, simplesmente parabéns, parabéns, é isso mesmo, sabe? Eu acho que vocês não podem estar aqui pensando, é isso, Bruno, emburrecimento programado. Ter os filhos na escola não anula nossa responsabilidade. Mari, é isso aí, gente. É isso aí. A gente não pode delegar para a escola. Tá certo? A gente precisa tomar as rédeas e para tomar as rédeas a gente precisa saber o que a gente vai seguir, né? Poxa, eu preciso fazer algum curso? Tem alguém que possa me ensinar? Eu vou atrás desse alguém que possa me ensinar. Então a gente precisa se reconhecer humilde, né? A gente precisa ter essa humildade de saber que não estamos prontos, que existem pessoas que sabem e que estão mostrando resultados. Gente, as escolas estão cheias de pedagogos de todos os níveis, né? Doutores, mestres. E aí? Né? Eu não estou querendo me comparar a essas pessoas, eu nem comparo, sabe? Eu faço o meu trabalho, e quero sim mostrar, estou fazendo esse trabalho desde o ano passado, ajudando mães a alfabetizarem seus filhos, a guiar seus filhos por um caminho que elas sabem qual é, onde vai dar, né? A cada momento elas sabem o que vão fazer. Então isso deixa a mãe segura. Olha, eu sou capaz de educar um filho. Claro, gente, claro que... Aí vamos para mais uma pergunta. Vejam, se vocês ficam com tanto medo, achando que vocês são incapazes de educar os filhos e passaram anos na escola, então quer dizer que a escola não está tão boa assim, né? Então quer dizer que temos problema na escola. Temos problema. Mariana, e o que fazer? Sair da escola? Não, gente. Mais uma vez, não. A escola precisa que o pai e a mãe tomem responsabilidade, né? Então, quando a criança chega lá e tem pais que estão se doando, que estão ensinando e que a criança aprende, poxa, quando ela vai para a escola, ela vai se sobressair. Claro que vai, porque ela tem uma continuidade. Ela estuda todos os dias e ela não está estudando. A gente não pode pensar que prova, né? A prova não diz nada. Eu acredito todos vocês são escolarizados e eu também fui muito escolarizada a vida inteira e estudava para a prova. Eu acho que quando fosse uma semana depois, se me perguntasse alguma coisa, eu ia dizer, eita, me esqueci. Eu não aprendi, né? Eu não aprendi? Não, porque eu não fui ensinada a estudar todos os dias. Eu fui ensinada que a gente estuda para uma prova. E a prova diz assim, olha, ela sabe, né? Olha, ela sabe, olha, ela não sabe. Mas será que a prova é tão fidedigna desse jeito? Então, assim, é algo que a gente tem que sempre se perguntar, certo? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, o que as pessoas estavam falando para cima. Além de não saber ler, escrever, interpretar, não sabem fazer cálculos. Aninha, é desse modelo, amiga.
A educação atual ministra é referente à educação norte-americana. Olha, Georgiana, não, tá? O que que acontece é que os melhores métodos, o melhor método de alfabetização já é empregado no mundo inteiro pelos países desenvolvidos, né? E não era empregado aqui no Brasil. Então, nós tínhamos um dos piores métodos de alfabetização, né? E o nosso, que era o silábico, para pessoas, né, acima de 30 anos, que era o silábico, nem era tão ruim assim, tá? Não era tão ruim assim, não. Mas o método global é algo bem complicado. Um agradecimento especial ao senhor Paulo Freire. Ah, Felipe, não é? Exatamente. O analfabeto funcional é o que não sabe interpretar. Ele não sabe dizer o que ele leu, tá? Ele não sabe dizer o que ele leu. Ele não sabe interpretar, ele não sabe. Quando você lê, porque ler não é só decodificar, né? A leitura não é isso. Quando as crianças são pequenas, a gente ensina a criança a ler e a escrever. Quando elas já são maiorzinhas, elas leem e escrevem para aprender. Vejam que existe uma grande diferença. Tá certo? Exatamente, Mara tá aqui, não só interpretar, o patrono da educação brasileira. Esses dados são realizados com crianças das escolas estaduais e municipais. Os de escola particular entram... Sim, Mara, sim! Os de particular, exatamente, todos, tá? Não é só escola estadual não, tá, gente? Esses índices... vamos lá, então, é muita conversa. Que maravilha, Mara tá falando algumas coisas aqui bem bacana. Como ele progride comigo, como ele progrediu comigo esses dias. Ana Terra, exatamente. Olha, Ana, deixa eu dizer uma coisa que eu acho perfeito. Vejam, vocês querem saber o que a criança mais gosta é ter a mãe ou o pai ensinando. Gente, quando a gente conhece, veja, por isso que a gente fez uma live ontem de temperamentos. Porque a gente precisa, para educar os nossos filhos, a gente precisa buscar esse autoconhecimento, buscar tanto o autoconhecimento em relação ao temperamento como a autoeducação, tá, gente? Então, hoje, eu estudo para mim, para que eu saia, né, dos 92% de analfabetos funcionais, entendeu? E que eu possa transmitir para os meus filhos uma cultura elevada. Então aqui nós mudamos completamente todos os hábitos, certo? Nós temos uma vida bem diferente. Os meninos não assistem televisão, nós temos hora de rezar, nós temos hora de agradecer. Antes dos estudos nós rezamos, tá? Então assim, nós buscamos o melhor mesmo em relação ao estudo. E aqui é cheio de livrinhos, tá? Então o tempo todo tem livrinho espalhado em todo canto, porque a gente busca muito essa cultura que nós não tivemos, tá certo? Pois é, Bruna, é um caminho árduo, né? Porque não é fácil. Nós ficamos numa situação muito caótica para simplesmente sair de uma maneira muito tranquila, né? Bom, minha gente, o que eu queria falar também é que hoje, como é que estão as crianças? Mateus, ele não só sabe ler e escrever, como a gente faz uma formação literária com ele. E aí eu digo que existem muitos materiais bacanas, tá? Por aí pela internet, que o pessoal vende. Então, assim, eu sempre busco ver mais à frente o que meu filho precisa. A gente trabalha com o Mateus, ele já escreve, então ele já lê e escreve muito bem. E a gente faz um trabalho realmente de formação literária. Então, ele faz a memorização de fábulas, de poesias, né? De uma alta literatura, conhece os textos, os gêneros textuais. Mateus, de 6 anos, tá? Ele recita poesias. Nós estudamos, eu e meu esposo, e nós estudamos os Lusíadas, e nós precisamos memorizar e tal. E ele memoriza primeiro que a gente. Porque a criança vai sendo treinada, a memória vai sendo afiada e ele vai percebendo
absorvendo essa temperatura, essa temperatura não, esse ambiente, né? Esse ambiente de estudos. Então ele percebe isso e ele vai memorizando também, tá? Eu não faço memorização de poema com o Matheus a respeito dos Lusíadas, mas ele tá me acompanhando, ele faz, mamãe, vamos pro quinto, e eu digo, vamos, vamos. E aí a gente vai trabalhando. Então eu faço hoje com o Matheus uma formação literária, né? Então assim, eu preciso estudar antes, tudo, para que possa fazer para ele, para que possa organizar. Não sou eu quem faço, eu já faço de outras pessoas que elaboraram e que já fizeram com seus filhos. Então, assim, tem toda uma história, tem toda uma organização que eu vou fazendo para trabalhar tudo que é possível, né? Então, a gente trabalha, o Matheus, ele já sabe em português, ele já está letrado há muito tempo, desde o ano retrasado, mas o ano passado eu fiz até no Instagram, ele tirou foto de formatura, porque aqui a gente valoriza a simplicidade, então é uma vida mais simples mesmo que a gente dá para as crianças, né? E aí a gente mudou tudo para se adaptar e se adequar ao novo estilo de vida da gente, né? Então faz 2 anos que a gente faz a educação domiciliar e são 2 anos assim de muito aprendizado todos os dias, porque a gente aprende todos os dias, né? Então ele memoriza não só poemas, mas ele memoriza textos, fábulas, né? Ele faz contagem de sílaba, ele classifica sílaba, enfim, né? E aí a gente já estuda substantivo, o que é adjetivo e tal. Matheus, ele tá muito bem, né? Eu me surpreendo muito com ele, fico muito orgulhosa, porque é um trabalho que não é fácil. Se eu disser pra vocês que é fácil, não, não é. Por quê? Porque eu faço, Matheus, vamos estudar agora, e Matheus é o meu sanguíneo, né, gente? Então, pra quem assistiu a live de ontem, aí ele tá aqui com... Aí passou uma borboleta, ele, mamãe, olha aquela borboleta, ela é laranja, eu vi uma borboleta lá no jardim, porque... Ai, oh, meu amor, vamos voltar. Meu coração, vamos voltar pra cá, Mateuzinho. Então, assim, a gente vai aprendendo a ter um autocontrole, a educar os nossos filhos baseado nas virtudes, entendeu? E a gente, poxa, a gente se modifica muito, muito, sempre pensando em melhorar eles, melhorar realmente também a vivência deles, ter uma harmonia, deles perceberem que tudo precisa ter uma tranquilidade. Então, é um esforço diário para manter sempre a calma, sempre a paciência. Mariana, então você vive assim numa combustão? Não, gente, porque na medida que a gente vai se desgastando, que a gente vai se queimando como uma vela, né? A gente vai iluminando a nossa casa, certo? E a gente vai percebendo que essas responsabilidades fazem parte mesmo da vida da mulher, né? Da mãe. Quando nós somos chamadas à maternidade, isso faz parte da nossa vida, é inerente. A gente já, tudo gira em torno disso. E eu falo aqui de maternidade, tanto a maternidade de gerar, como a maternidade daquele filho do coração, de adotar, que para mim não tem diferença nenhuma, é filho do mesmo jeito. Então, a maternidade nos convida a isso, a gente se melhorar. Percebeu que está perdendo a paciência? Volta um pouquinho, respira, meu Deus, me ajuda, eu preciso ter paciência, eu sou a fortaleza dessa criança, eu quero ser melhor por essa criança. Então, tudo está naquilo que a gente pode mudar na gente, tá certo? Então, eu queria dizer para vocês, Maria Alice, ela tem 4 anos, né? E aí, Maria Alice, ela já está alfabetizada, ela não está completamente, né? Eu não terminei todo o processo de alfabetização com ela, e eu vou muito aos poucos, né? Eu coloquei até nos stories hoje, o ditado que eu faço com ela, essa parte da escrita eu ainda faço pouco com ela, porque a gente trabalha ainda muitas habilidades, né, necessárias que eu faço dentro do método que eu percebi que era o melhor. Então, qual é o melhor método de alfabetização?
Bom, diante de todos que eu vi, diante de todos que são ineficazes, o melhor e mais completo método de alfabetização é o método fônico. Mariana, fala mais um pouquinho a respeito do método fônico. Gente, eu sou tão fã do método fônico porque ele é tão rápido, ele é tão bom que eu me empolgo muito. O método fônico, ele alfabetiza a criança através do som, né, do fone. Então, cada fone, cada letra tem um som. A gente não vai dizendo, olha, esse aqui é o B, esse aqui é... Não, a gente vai mostrando à criança que cada letrinha tem um som e tem um nome, né? A letra tem um nome e tem um som. E aí a gente vai mostrando para a criança. A criança vai aprendendo os sons, certo? Mas paralelamente a gente vai fazendo um trabalho das habilidades necessárias, certo? A essa alfabetização. Gente, o método fônico está longe de ser apenas um método que alfabetiza através do som, certo? Não é assim, eu vou pegar o meu filho de 3 anos e vou alfabetizar com o método fônico. Ele vai aprender? Claro que ele vai aprender, porque a capacidade dessa criança é imensa, né? As crianças aprendem tudo, mas ela vai ter dificuldades. Por quê? Porque você não treinou uma série de habilidades, certo? Necessárias, realmente necessárias, para que essa criança esteja apta a aprender os sonzinhos, tá? Vai aprendendo o som, vai treinando as habilidades e aí a gente vai nessa sequência de alfabetização que é rápida, que é gostosa e que é fácil. A mãe, ela sabe exatamente como e onde a gente vai começar e onde vai terminar. Então, esse é o meu programa, o que eu mostro para as mães e que eu vinha fazendo desde o ano passado é justamente isso. Eu organizo tudo, deixo tudo organizado em relação a horários, em relação à sequência. Primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. E eu fazia essa assessoria com as mães específicas que estavam fazendo, né, que me pediram ajuda. E várias mães tiveram essa ajuda gratuitamente, porque eu fazia como realmente uma ajuda, né? Eu fazia como uma ajuda. E elas tiveram excelentes resultados, né? E assim, eu fiquei extremamente feliz com os resultados, porque foi como eu fiz com os meus filhos. Mariana, você está propondo algo mirabolante? Não estou propondo algo mirabolante. Eu estou mostrando como eu fiz, o que deu certo para mim. E eu estou pegando uma alfabetização já testada, certo? Já sabemos que ela é a melhor alfabetização, que é a alfabetização pelo método fônico, certo? E estou aplicando, organizando, é uma assessoria, certo? E vou mostrando às mães como vão fazendo, qual a sequência. Não é só chegar, olha, qual é o som aqui do F? Não é isso, certo? Então, algumas mães me perguntaram, disseram, Mari, eu comecei fazendo isso, mas eu vi que não dava certo. E o meu filho continuou com dificuldade. Eu digo, porque você não treinou as habilidades. Então, existe toda uma sequência de alfabetização que a gente vai trabalhando de acordo, né, com essa sequência para que a criança vá entendendo, para que a criança escreva, quando ela vai escrever, ela saiba o que está lendo, ela saiba o que está fazendo, diferente do que acontece hoje em dia. As crianças vão fazendo mecanicamente, crianças de 7 anos que não leem. Se for uma palavra nova, essa criança não lê. Bom, Mateus se depara com inúmeras palavras diferentes, certo? Então ele olha, mas ele não erra. Ele fala a palavra, ele fala, mamãe, eu não sei o que é isso. Então, Mateus, o que a gente faz? E aí ele faz, não, eu vou para o dicionário. Nós pegamos o dicionário e ele vai procurar a palavra que ele quer saber o que significa. Vai para o dicionário, certo? Aqui eu tinha um dicionário pequeno e aí eu comprei o Aulete 5 volumes e ele mesmo procura qual é o volume, porque é dividido, né? Cada volume, o volume 1 tem de A a C, então ele mesmo
procura, vê qual é e ele vai procurar a palavra no dicionário, certo? É um exercício que nós muitas vezes já fizemos lá atrás, né? Mas hoje, as crianças de hoje, elas não buscam dicionário. Sabe por quê? Porque elas vão deduzindo. Elas vão deduzindo aquilo que estão lendo. Então elas são incapazes de compreender um texto completamente porque elas vão deduzindo tudo, né? Então é complicado isso. A gente tem que voltar a realmente o que dava certo. E a metodologia que eu utilizo é justamente pensando naquele que dá certo, naquele que dá resultado. Mariana, mas você não é PhD. Gente, eu estou falando dos cursos que eu fiz, eu estou falando dos livros que eu leio, né? De tudo que eu faço, vivendo em função da minha família, dos meus filhos e dos resultados que eu produzo dentro da minha casa e auxiliando famílias nas suas casas. Eu não aconselho ninguém a substituir nenhuma ajuda, nenhuma assessoria minha pela escola, totalmente diferente. A assessoria que eu faço geralmente é para os pais, não é para a criança. Quem conduz essa educação são os pais, certo? Os pais vão instruindo, eles não vão pegar a ciência, né, o saber e colocar na cabeça das crianças. Não é isso, eles vão instruindo, né, dando ferramentas para que essas crianças sejam capazes de pensar por elas mesmas, tá certo? O método atual teve mudança, tenho 3 filhos e o primeiro foi totalmente diferente do terceiro. Bianca, eu não entendi muito tua pergunta, tá? Gente, então o que eu proponho para vocês, né, é que existem métodos ineficazes. Existem métodos ineficazes, certo? E existe um método eficaz, tá? Daqui a pouco eu vou ler os comentários e eu vou respondendo as perguntas, tá bom? A gente ainda tem um tempinho, tá bom? Existem os métodos ineficazes e existem os métodos eficazes, certo? Deixa eu deixar uma coisa bem clara também. Mariana, a alfabetização resolve tudo? Por exemplo, uma alfabetização bem feita, através do método fônico, tudo direitinho, resolve o problema? Não, tá? Para essa criança não vir a ser um analfabeto funcional, ela precisa ter formação literária, ela precisa de literatura, certo? Ela precisa de literatura. Então, existe uma sequência que a gente tem que dar para os nossos filhos muita literatura. E literatura boa, tá? Aqui eu falo literatura boa para que a gente não vá ali na banca de jornal e não compre um gibi, tá? Porque gibi não é literatura, certo? Então, literatura boa são clássicos. Assinem. Eu recomendo muito o Clubinho Literário, aqui a gente assina o Clubinho Literário e é assim, muito bom, muito bom. É assim, todo mundo conhece, muitas pessoas conhecem o Clubinho Literário e assinam. Então, assim, é para crianças a partir de 6 anos, tá? O Clubinho Literário. Então, criança pequenininha, eu sempre compro livrinhos pela Amazon, específicos da idade e vou lendo, né? Porque crianças pequenininhas precisam de figuras, certo? Mas eu quero deixar essa minha observação aqui. Uma alfabetização bem feita não pode ser jogada fora com uma falta de literatura. Não comprar livros, não estimular, tá certo? A gente precisa estimular os nossos filhos de todas as maneiras. E nós precisamos ser esse exemplo, né? Esse exemplo dentro de casa, deixa o celular de lado, pega um livro, vai ler, vai estudar, vai dar uma olhada, tá? Mas não fiquem absurdamente preocupados e saiam comprando tudo por aí. Não é assim. Vamos aos poucos, vamos comprando aquilo que precisa no momento que precisa, certo? Porque livros, eu comprei tal livro, mas a criança vai fazer isso agora? Não vai, mas quando for mais tarde ele vai fazer. Não, então vamos comprar algo para agora, tá certo? Então eu dou recomendações também de livros para as crianças lerem, certo? E eu digo, vocês vão colher frutos assim belíssimos, sabe? Aqui
a gente toda vez, antes de começar a estudar, a gente faz orações em latim, né? Por quê? Mariana, por que o latim? Porque o português veio do latim, né? Então nós começamos fazendo e o latim ele é muito bom dentro dessa fonética porque produz todos os sons. Então os meninos, a gente faz essas orações em latim, a gente tem aulas também de catecismo. Então vocês que estão aqui na live, se vocês têm uma fé, se vocês professam essa fé, que vocês sejam esse exemplo, né, de edificação dentro da casa de vocês. Comecem os estudos fazendo uma oração, inclusive pedindo, né? Aqui às vezes Mateus está muito disperso, alguma coisa, aí as meninas fazem assim, para que Mateus não tenha, para que Mateus às vezes não tenha preguiça, ou para que Mateus, ou para que a gente não se disperse, enfim, a gente vai fazendo uma oração muitas vezes espontânea, para que a gente tenha essa tranquilidade durante os estudos, certo? Gente, vamos lá, agora eu vou deixar vocês perguntarem e eu quero fazer um convite para que amanhã vocês estejam aqui nesse mesmo horário. Eu vou falar a respeito dos métodos ineficazes e vou falar tudo direitinho a respeito do método fônico, como foi que eu fiz, como é essa questão da alfabetização, qual é a sequência, tá? Qualquer pessoa pode fazer, eu vou simplesmente me aventurar e vou fazer? Bom, o que eu digo a vocês, peguem dicas com quem já entende, com quem já passaram por esse processo, né? Porque eu vi o que deu errado. Eu ensinei a outras mães e a gente foi vendo aquilo que, isso aqui não é tão bom. Então a criança sempre baseada em resultados, certo? Sempre baseado em resultado, porque cada criança vai ter o seu jeito, vai ter sua dificuldade. Essa criança teve uma dificuldade aqui, já essa outra não teve. Então a gente precisa, isso é uma educação personalizada, tá certo? Então vamos lá, vamos responder um pouquinho a respeito aqui nos comentários. Ajuda a entender as outras línguas provenientes do latim. Exatamente, Marcinha, né? Então a gente estuda o latim porque ajuda a entender todas as línguas, fica tudo muito mais fácil. Mamãe, em algum momento a criança deve ir para a escola? Olha, nós estamos esperando a regulamentação da educação domiciliar. Se Deus quiser, os meninos não vão para a escola, porque Mateus hoje ele está no nível de criança de 8, 9 anos, certo? Então, se ele fosse para a escola, ele teria que vir para as crianças que estão com 6 anos que não sabem ler direito, tá? Então, eu não tenho nenhum tipo de interesse, mas o futuro a Deus pertence e a gente entrega tudo nas mãos de Deus, tá certo? Podemos complementar a escola ou confundimos a cabeça dos pequenos? Bianca, perfeito essa sua pergunta. Não confunde, tá? Veja, não confunde. Claro que na escola vai ter uma maneira de fazer, né, diferente, mas a criança ela vai estar acima, além da escola, certo? Então, não tem necessidade, né, de ficar essa comparação. A criança vai estar além da escola, porque a escola precisa de um limite. A criança tem um nivelamento, eles nivelam por baixo, certo? Posso sim, Josi. Tem várias habilidades e uma delas é orientação espacial, orientação temporal, discriminação visual, certo? No meu grupo de Telegram eu mando diversas atividades para todo mundo que queira fazer, tá? Então entrem lá no meu grupo do Telegram, divulguem essa live para as mães que precisam saber disso tudo, certo? A gente está terminando aqui já. Mara, eu não uso apostila nenhuma do Instituto Cidade de Deus. É muito bom, tá? Eu já ouvi falar maravilhas, mas eu não uso, certo? Vamos lá mais um pouquinho. Olha, Mari, não é que você precisa fazer um curso de literatura para ensinar seu filho, certo? Não é isso. Ler literatura vai fazer com que o seu filho tenha diversas habilidades, ele vai aumentar vocabulário, enfim, são muitas coisas, tá? Então você não precisa fazer um curso de literatura, mas para a sua própria autoeducação eu acho fundamental, certo? Gente, muito obrigada por tudo, pela presença de vocês, certo? Eu conto com vocês amanhã aqui
tá? Nesse mesmo horário e chamem todas as mamães, tá bom? Um grande beijo para vocês, tá?